Olá, muito boa noite. Thomas Auerbach falando aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais, para mais um Thomas Auerbach Convida, e hoje temos uma pessoa muito especial que é Ana Martins, que está baseada em Santos, no litoral de São Paulo, uma cidade que eu admiro e gosto muito pelo seguinte: Santos tem uma história importante na minha vida. Eu sou alemão de nascimento e eu cheguei no Brasil, no Porto de Santos, lá atrás, em 1963. Depois morei em São Paulo, me criei lá, morei na Alemanha, morei nos Estados Unidos, enfim. E hoje eu resido aqui em Minas Gerais e estou muito feliz de poder receber a nossa amiga Ana, que é uma especialista em terapias complementares e de autoconhecimento, como medicina chinesa, Access Consciousness, Theta Healing, entre outras tantas. E o nosso tema hoje vai ser o assunto de crenças limitantes. E esse é um assunto que eu acho muito importante, porque a questão das crenças limitantes são um freio de mão puxado que nos impede de chegar onde a gente merece chegar. Hum. Ana, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, querido. Tudo bom? Prazer estar com você aqui, te reencontrar novamente e podermos falar sobre esse assunto que com certeza afeta a todos nós, alguns mais, alguns menos, mas com certeza cada um tem no fundo lá dentro ainda um freiozinho de mão puxando, impedindo que a gente consiga ser a nossa plena versão de nós mesmos, não é? Ana, antes da gente começar, eu quero fazer um convite a quem está nos acompanhando. Se você acha que esse tema crenças limitantes é importante para alguém da sua rede de relacionamento, clica lá no aviãozinho e manda um direct lá para as pessoas. Eu vou aproveitar e vou fazer isso com todas as turmas que eu encontrar aqui, os meus colegas, convidando eles para participarem dessa live, porque com certeza alguém vai se beneficiar desse conteúdo que nós vamos desenvolver hoje. E aí eu quero aproveitar também e dizer a vocês o seguinte: as minhas lives eu costumo fazer elas de uma maneira enxuta, ou seja, eu trabalho em cima de uma meia hora, porque respeito o tempo de vocês, ainda mais agora com esse momento da pandemia, tem tanta oferta, tem tanto conteúdo de qualidade sendo ofertado, eu acho que é um pouco egoísta a gente querer tomar o tempo de vocês todos. Então, a proposta nossa é trazer conteúdo de qualidade, num tempo compacto. E aí, vamos começar então. Ana, conta para mim, rapidamente, conta para quem está conosco ao vivo aqui agora, quem que é a Ana Martins? Olha, essa pergunta é bastante existencial, hein? Não, mas Bom, vamos ali. primeiramente, sou muito grata por, né, estar aqui falando junto com você nesse canal. Foi realmente muito, muito e poder falar desse tema tão importante, né, que eu comecei a olhar o tempo, né? E por isso fez todo sentido para mim, né? Falar sobre esse assunto, né? Bom, eu sou nascida em Belo Horizonte, né? Santos, e Sim. eu comecei a trabalhar com as terapias complementares, né? Lá por 2012, mais ou menos, né? Comecei com acupuntura, massoterapia, e a partir daí eu fui crescendo dentro dessa área e de alguma maneira também descobri que todas essas terapias elas convergem para esse mesmo ponto do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, de encontrar a sua essência de uma maneira geral, né? Pelo menos as técnicas que eu trabalho, eu vejo que elas culminam, né, nesse ponto. Então, acho cada vez mais eu venho entrando mais ainda nessa linha, né? Então, e de fato, a relevância disso é realmente enorme. Pois é, porque o autoconhecimento, assim, é um ponto de partida essencial para a gente poder transitar nesse planeta Terra, né? Seja dentro de um contexto de empreendedorismo ou não, mas a gente se conhecer
é um ponto de partida fundamental para que a gente possa viver enquanto ser humano, né? O aspecto profissional é um desdobramento disso. Mas Certamente. como o nosso foco hoje está ligado a essa questão das crenças limitantes e o empreendedorismo, me conta uma coisa. Tem frases que a gente ouve aí muitas vezes, né? Eu não nasci para ser empresário, nasci para ser funcionário. E eu vejo que isso tem muito a ver, inclusive, com o pessoal da minha geração. Eu fui criado, né, sou da geração X, né, tinha o modelo do meu pai ser gerente, até alcançar posto de diretoria, presidente de empresa multinacional, e que o foco era você conseguir um bom trabalho, um bom emprego, faz sua carreira de preferência numa empresa só, cresce, sobe a Exato. escadinha, Se depois você se aposentar num aposenta, lugar. É, né? Se exato. aposentar e aí viver a vida plena. Como é que é isso aí, nesse novo olhar e nessa nova realidade que a gente está vivendo, Ana? Eu comecei a perceber isso, né, de fato, a partir dos meus pais, né, que carreiras muito parecidas com isso que você disse, né. A minha mãe é Uhum. funcionária pública, o meu pai foi funcionário de uma única empresa durante quase 35 anos, então eu tive esse modelo muito forte, né, como um exemplo dos meus pais, né. E quando eu comecei a pesquisar na minha história essa questão do empreendedorismo, né, eu descobri que os meus dois avós, né, tanto o pai do meu pai quanto o pai da minha mãe, são dois grandes empreendedores, né? Uhum. O pai da minha mãe eu já tinha esse conhecimento, porque ele ainda é vivo, né? Então, eu inclusive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Ele tem uma cabeça de empreendedor, assim, gigantesca. Meu avô tem uma criatividade, assim, que às vezes a gente fica até com o queixo caído da criatividade dele. Então, essa cabeça de empreendedorismo mesmo, né? Já Sim. o meu avô, o pai do meu pai, ele tinha uma cabeça de empreendedor, mas ele tinha uma cabeça de empresário também, né? Criou várias empresas, se aventurou em vários ramos diferentes, né? E eu descobri isso com uma conversa com meu pai e eu não sabia, né, que o meu avô Olha, tinha sido esse grande empreendedor, esse grande empresário, né? Então, ele abriu vários negócios diferentes, né? Então, pelo que meu pai me conta, né, meu avô teve um negócio de transporte de escolar, né? Ele teve um negócio de encadernação de livros, ele teve uns secos e molhados. ó, Então, você vê áreas completamente diferentes, né? Então, é o chamado. isso foi demais para mim descobrir, né? Porque eu falei, olha só, a minha veia empreendedora não está nos meus pais, mas está nos meus avós, né? Está há duas gerações para trás, né? E isso me deu muita felicidade e me deu uma linha também para que eu pudesse pesquisar essas crenças limitantes, né? A Sim, partir das vivências dos meus avós, né? Então, isso foi muito entendi. importante para mim. Ter esse conhecimento da minha linhagem genética para que eu encontrasse e resolvesse essas crenças que me impediam de ir para frente dentro do empreendedorismo e a Ana como empresária também, Sim. isso foi muito importante, né? A gente estava comentando na nossa conversa antes que a minha grande ficha foi essa de cair, né? Que a Ana empreendedora é uma coisa e a Ana empresária é outra, completamente diferente, né? Então, e isso foi, esse caminho foi trilhado a partir do autoconhecimento, né? A partir dessa conversa que eu tive com os meus ancestrais. Que interessante essa fala sua, especialmente quando você fala que a Ana empreendedora é diferente da Ana empresária. Fala um pouquinho mais sobre isso. Qual é a diferença entre um e o outro? A Ana empreendedora é a Ana que tem milhares de ideias. Ela tem um potão de ideias assim e ela quer abraçar o mundo. Ela quer pegar todas as hard skills e as soft skills dela e quer tipo criar um monte de coisas em cima disso. Então, quer dizer, eu tenho projetos aqui e agora eu descobri uma ferramenta incrível que é online chamada Trello
que é um sim, quadro sim, incrível. sim. Quer dizer, eu falei, uau, agora eu posso relaxar porque eu posso jogar todas as minhas ideias aqui. Se eu for executar, se eu não for executar, tá ótimo, maravilhoso, mas tá ali, né? Ali, E a Ana empresária é aquela que lida com as finanças, é aquela que faz o equilíbrio de caixa tanto da empresa quanto da vida pessoal, porque eu sou, né, microempreendedora, sim. né, eu sou MEI, por Uhum. enquanto, né, que essa era uma outra, esse foi um outro lugar que eu fui trabalhar em mim também, porque eu descobri que eu tinha a crença de que eu não poderia bater o faturamento anual do MEI, porque senão eu teria que me tornar uma microempresária, né? Uhum. Então, eu fui limpando tudo isso, porque eu falei, não, que isso? Como assim eu vou deixar de faturar mais porque eu vou ter que pagar mais imposto? Que absurdo é esse? Né? Então, foi isso que foi muito interessante para mim descolar essas duas habilidades, né? A Ana empresária e a Ana empreendedora. Né? A Ana dona das ideias e a dona das organizações, né? Pois é, eu costumo dizer nas minhas consultorias, né, que o empresário, por exemplo, na verdade, ele veste três chapéus. Ele tem o chapéu do visionário, né, que tem muito a ver com o empreendedor, que tem aquelas ideias, que olha tal. Então, esse é uma vertente que o empresário tem, inclusive para poder olhar para frente, para criar novas oportunidades e novos negócios. Por outro lado, ele precisa também vestir o chapéu do administrador, ou seja, Exato. aquele que controla as finanças, aquele que administra, aquele que segura os custos, aquele que faz os planejamentos, né, para a coisa não se perder no meio do caos. E tem também, e isso a gente observa muito hoje, no o lado técnico, o empresário que é o técnico, aquela pessoa que é uma especialista numa determinada área. Você, por exemplo, com todo o teu conhecimento que você tem nessa área das terapias, de massagem, de acupuntura, enfim, né, esse lado técnico seu, como é que você consegue transformar isso numa atividade que vai ajudar a resolver os problemas das pessoas e fazer É, com que isso cresça, escale, que você tenha uma retribuição justa e legítima pelo serviço que você presta, pelo bem que você oferece para a sociedade. É interessante, sim. inclusive, a gente pontuar que os empresários, diferente dos empreendedores, eles formalizam o negócio através de um documento chamado contrato social. Né? E o contrato social, o que é o contrato que você assume perante a sociedade de gerar um produto, de oferecer um serviço que, de alguma maneira, contribua para que a sociedade possa viver, de preferência, melhor. Então, é muito interessante essa fala sua aí de você ter o lado do seu empreendedor e o lado do seu empresário. Agora, ter empresa é para gente rica. Muitas vezes já ouvi pessoas fazerem esse tipo de comentário. Como é que é isso para você? Como é que você enxerga isso dentro dessa ótica tua que você está desenvolvendo lá? O que eu percebo é que o pacote empreendedor e empresário, né? E aqui vamos colocar as duas coisas juntas, né? Para a gente não ter que ficar fazendo nenhum tipo de isso é para empreendedor, isso é para empresário, né? Então vamos usar a palavra negócio de uma maneira geral, porque aí a gente engloba Sim, as duas coisas, né? Eu venho percebendo que criar negócio, fazer negócio, né, vem com um pacote, o que o Jung chamaria de inconsciente coletivo, eu chamo de consciente coletivo, né? Porque muitas vezes essas crenças estão aí na cara de todo mundo, né? Tal sim, como essa que você falou, né? Quer dizer, ser empresário é só para gente rica. Quem dá certo com a empresa é só quem já tem muito dinheiro, né? Gente pobre não pode ser empresário porque não dá certo. Né? Então, eu sinto que as pessoas elas compram um grande pacote, né? E aí eu penso assim que é um convite para que as pessoas pensem. Quando você pensa num negócio, quando você pensa num executivo, num CEO, num CFO, o que vem na sua cabeça? Qual é a imagem que te vem, né, de uma pessoa que tem um alto cargo de uma empresa, né?
Muitas vezes as pessoas vão responder, é um cara que não tem tempo para a família, é um cara que trabalha o tempo todo, é extremamente estressado, ele tem problemas com burnout, ele tem problemas com ansiedade, ele não consegue dormir, né? É um cara que está ali dentro da empresa o tempo todo, ele sai de lá tarde e logo cedo de manhã ele já tá. Ele trabalha em casa, ele leva trabalho para casa, né? Então eu sinto que esse consciente coletivo, ele tá, né, dentro dessa imagem que as pessoas trazem como negócio. Por mais que não seja a primeira imagem que a pessoa traz para ela, né? Quer dizer, hoje muito se fala sobre o empreendedorismo, sobre... Eu tenho, né, eu vejo que grupos de mulheres empreendedoras têm se tornado muito fortes, né? Sobre Sim. essas pequenas coisas, né? Bordado, doces, né? Essas coisas menores. Mas eu sinto que essa imagem, né, dos grandes cargos fica impregnado né, no sistema da pessoa. E isso tá tudo dentro do mesmo assunto, que é negócio, né? Então, Pois muitas é. vezes a pessoa vai se travar, como eu identifiquei que, puxa, eu não posso bater o faturamento do MEI, porque senão eu vou ter que deixar de ser MEI e vou ter que pagar um puta imposto. Na hora que eu me liguei, eu falei, meu Deus, que coisa absurda é essa que eu tô pensando, né? Quer dizer, eu tô evitando que meu faturamento suba, porque senão eu não tô disponível para poder pagar mais imposto. Não faz sentido nenhum, né? Então eu sinto que as pessoas compram esse pacote, né? E aí o meu Interessante. convite como seria se você construísse o que faz sentido para você dentro do que é negócio? Né? Dentro do que é ser uma empresa, dentro do que fazer negócio, criar um negócio, né? E contribuir com a sociedade a partir disso, né? Eu acho que esse é o ponto mais chave, porque a gente não vai para frente com nada que não contribua primeiramente para nós mesmos, né? Tem que ser Pois é. divertido, tem que ser divertido. Tem que ser divertido, e é algo que vai envolver movimento, é algo que vai envolver energia. Né? Se a gente for olhar a etimologia da palavra negócio, isso até eu já tinha ouvido antes, mas essa semana passada eu tive contato com um dos meus mentores, e ele me lembrou sobre a origem da palavra negócio. Né? Negócio é negar o ócio. Ou seja, a gente não ficar à toa, parado na vida, esperando a vida te levar. Nós, seres humanos, a gente tem umas faculdades fantásticas, divinas, né, que nós recebemos da entidade superior, Deus, enfim, chame como quiser, respeito né, a fé e a religião de cada um, mas nós temos essa faculdade divina de criar, de fazer as coisas, de transformar, e muitas pessoas ficam paradas, desperdiçando o potencial humano. Né? Então, ter um negócio literalmente é negar o ócio e fazer as coisas acontecerem. Agora, tudo tem limite. Né? Eu acho que o equilíbrio é o grande X da questão de você conseguir não entrar naquele quadro que você citou, e a gente sabe que tem muitas pessoas, eu mesmo passei por isso, que trabalho, 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 eu tenho que estar produzindo todo, o tempo todo, é final de semana, 24 horas, estou levando trabalho para casa, estou numa reunião familiar, estou consultando o WhatsApp, ver se tem negócio. Aí a gente descamba para o outro lado. O grande desafio é a gente conseguir criar uma estrutura, criar um sistema, um processo de trabalho, onde a gente pode se divertir, curtir, fazer com amor aquilo que a gente faz, para resolver os problemas das pessoas e, obviamente, a gente poder ter uma perspectiva de rentabilidade, porque a sustentabilidade nossa, como seres humanos, ela passa por várias dimensões da nossa vida. Não é? Ela começa pela sustentabilidade física. Eu preciso ter um corpo são para poder produzir. Né? Eu preciso ter uma sustentabilidade psicológica, emocional, né? Para Sim, poder, enfim, tomar decisões com coerência. Eu preciso ter uma sustentabilidade espiritual até, né? Para a gente poder olhar além né, das coisas do dia a dia. Eu preciso ter uma sustentabilidade social, minha capacidade de me relacionar com as pessoas
E, obviamente, também preciso ter uma sustentabilidade financeira. Com certeza, certo. Então, Esse então ponto que você trouxe é muito interessante, né, que você falou sobre escolha, né, sobre não sim, ir no fluxo. Tem um livro muito, muito interessante que chama Segredos da Mente Milionária. Esse livro é incrível, incrível, e ele sim, fala exatamente isso, que a diferença entre as pessoas que fazem muito dinheiro e que não tem qualquer tipo de problema com o dinheiro, e aquelas pessoas que estão sempre lutando com o dinheiro, que estão sempre tropeçando no dinheiro, é essa. As pessoas que fazem muito dinheiro e que não tem nenhum tipo de problema com o dinheiro, elas escolhem o que elas vão fazer. E quem tem problema com o dinheiro, quem está sempre tropeçando no dinheiro, está indo no fluxo da vida. E eu achei essa perspectiva assim, muito, muito interessante, porque dentro do que a gente traz, né, na maioria das terapias que eu trabalho, a gente fala muito sobre escolha, né? Sobre você escolher a sua própria realidade, e você está o tempo inteiro escolhendo a sua realidade, seja ela de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Mas você está sempre verdade. escolhendo. E essa é uma grande dificuldade das pessoas, é de admitir que o que você está vivendo na sua vida, que você não quer mais viver, você também está escolhendo. Né? Então você escolhe comprar todo esse pacote de ser uma pessoa bem-sucedida, mas estressada ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí o outro ponto que me chamou bastante atenção na sua fala é isso, né? Você falou que, poxa, eu cheguei nesse ponto de trabalhar o tempo todo, de ficar, né, trabalhar no final de semana, de estar em reunião de família trabalhando e tal. E, de alguma maneira, eu tenho uma perspectiva que é a seguinte: se isso é divertido para você, show, tá tudo bem você trabalhar no final de semana, né? Por quê? Porque se você tem um negócio que é realmente divertido para você pouco importa se é segunda, se é quinta, se é domingo. Você Sim, está se divertindo, né? sim, Eu sim, atualmente eu faço atendimento aos sábados e domingos. Eu sempre trabalhei no sábado, principalmente no sábado de manhã. E eu tinha sim. essa coisa de resguardar o domingo, né? De, não, vou resguardar o domingo porque é o domingo é dia de descanso, não sei o quê. E muitas vezes tinham clientes meus que não tinham a possibilidade de serem atendidos durante a semana ou no sábado de manhã porque trabalhavam também. Então eu falei, por que Uhum. não? Por que não Sim, atender no domingo, né? Se o meu trabalho é muito divertido para mim, se quando eu atendo uma pessoa, a minha hora passa assim para mim. Às vezes pode se arrastar para a pessoa que eu estou atendendo, mas para mim ela passa muito rápido. Então, se você está agindo na sua empolgação, se você está agindo no que a sua alma de fato compreende como verdade para você, né? Você não tem peso. Você não tem nenhum tipo de problema dentro do que você está fazendo. É claro que aí você vai estabelecer prioridades, né? A minha sim. prioridade primeiro sou eu, depois é a minha família, depois é o meu negócio, depois é a minha casa. Ok, né? Então, Cada dentro um tem dessa a sua escala de receita, né? prioridade, né? Cada um tem a sua receita. É gentil comigo eu estar numa festa de família e trabalhando, né? É gentil comigo e com a minha família eu trabalhar até 2 horas da manhã? Se for, tudo bem, né? É se libertar desses julgamentos também, né? Porque a gente também fica muito preso nisso, né? Tipo, quem trabalha até 2 horas da manhã é super estressado. Tá, mas e se a pessoa tá escolhendo trabalhar até 2 horas da manhã e dormir até as 10? Qual o problema? É a rotina que ela criou, né? Então eu vejo que a gente fica se prendendo muito dentro dessas coisas do que o que está certo, o que está errado, e esquece de pensar o que faz sentido, né? O que faz Sim, sentido, o que é verdade para mim, o que é mais, o que faz mais sentido dentro do meu negócio também, né? Você tem negócios que são negócios que funcionam de madrugada, né? sim, sim, Então, sim. é isso. Eu sinto que é a gente desconstruir todo esse pacotão de crenças limitantes que vem, né, com a história, com esse apanhado do negócio, né, e parar para
fazer sentido. O que faz sentido para mim? E o que Me parece que está com uma interferência no sinal da Ana ali. Ana, agora que você voltou, deixa eu aproveitar. Tem umas perguntas aqui que Ótimo. surgiram no chat, da Ruiva e Tatuada, que pergunta como é que eu mudo esse inconsciente, como mudar esse inconsciente. O que A você tem a gente, dizer para ela? a gente tem muitas formas de mudar esse inconsciente, né? Tudo depende do tamanho da resistência que está essa crença dentro de você. Mas, no geral, a gente diz que as crenças limitantes, elas têm uma raiz, né? Então, alguma coisa que está sustentando essa crença. E você vai ter um grande aprendizado a partir dela. E você vai ter ganhos ocultos dentro dela também. Então, os ganhos Uhum. ocultos é aquelas coisas que você recebe em troca, que você tem vantagem em manter aquilo dali no seu sistema, né? E você tem também os grandes dados a partir dessas crenças limitantes, né? Então, o que as técnicas que eu trabalho fazem é exatamente isso, né? A gente encontrar essa raiz, né, dessa questão, principalmente o Theta Healing faz isso muito bem. Essa essa crença que é a crença raiz, né? Encontrando o que faz sentido como aprendizado, né? E o que faz sentido como ganho secundário, como ganho oculto para você, né? Sinto que, de uma maneira geral, um bom exercício é a gente fazer esse exercício do, ok, quando eu penso num top, né? Num cara top, aí, um CFO, né? Uma pessoa que está direcionada mesmo, né? No topo de uma empresa. O que eu penso que ele tem de pacote ruim junto com ele? Essa é uma forma de encontrar quais são as suas crenças negativas de negócio, né? Porque, de fato, quando você eleva a esse patamar, você vai encontrar, né? E isso está dentro de você, é o que você enxerga. Você está vendo aquele cara ali a partir do seu prisma, né? Então, com certeza, as pessoas vão ter crenças ligadas a tempo, né? Sim. Crenças ligadas a recompensa, a merecer ou não merecer, né? Uhum. A ter algum tipo de base para que isso aconteça, né? Então, ou eu tenho uma boa educação, ou eu nasci numa família rica, né? Que também são grandes crenças limitantes, né? Tem que Então, fazer faculdade para ser bem-sucedido na vida. Tem que ter um diplominha. e hoje em dia não basta só o diplominha, né? É o diplominha, é o mestrado, é o doutorado, é o PhD, né? Então, é isso, né? O que você comprou como uma receita de sucesso para você? Essa é uma pergunta. Fica falando para você, olha aqui, abriu um concurso público, né? É interessante, Todos. né? Porque essa questão das crenças limitantes, isso faz parte da nossa jornada e do modelo mental que a gente vai criando ao longo da nossa vida, que já começa no útero, né? Na primeira conversa que a gente tem com os nossos pais, enquanto feto ainda. Né? Nada, nada a gente já vai ouvindo, já vai absorvendo isso, aí a gente nasce, e aí passa a infância, vendo uma série de situações, vivendo uma série de situações, vai para a escola, vivencia outras tantas coisas, e com isso a gente vai construindo o nosso modelo mental, o nosso conjunto de valores e as crenças, né, limitantes ou não. Agora, para transformar isso, Ana, eu estou vendo que a gente já está dando, estamos chegando na nossa hora, eu queria deixar aqui quem está nos acompanhando com uma orientação bem objetiva, bem pragmática. O que é preciso fazer para alterar isso? Para começar a mexer nesse negócio? Eu sinto que existem vários pontos, né? Os principais seriam, primeiro, aceitar, buscar esse autoconhecimento, né? Para que você Uhum. compreenda o que faz sentido e o que não faz sentido para você, né? O segundo é aceitar quem você é e aceitar Sim. suas habilidades. Colocar dentro de um potinho
que no fundo não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, eu gostaria de terminar com uma provocação, na realidade, o Axel, ele trabalha muito com essas perguntas, né? A gente jogar a pergunta no ar e não necessariamente você tem que responder essa pergunta, mas você deixar essa pergunta reverberar em você, né? Então, eu fiz um apanhadão aqui e eu gostaria né, falar esse apanhadão dentro dessa pergunta que eu fiz, que é: Por e se favor. se abrisse para entender, né, e reconhecer que o seu negócio muda a cada dia, que você muda a cada dia, e assim como você muda, né, diariamente e a cada dia, o seu negócio também não está em transformação todo dia, a todo tempo, né? Como seria para a cada dia, a partir das suas vivências, a Ana, partir das suas experiências? Oi, desculpa, picou a ligação, picou cortou? aí a conexão, cortou. Se você puder retomar, você estava falando Uhum. das perguntas, você estava falando que a gente muda todo dia, que o nosso negócio muda todo dia. Ou seja, a mudança, gente, ela veio para ficar, é uma constante. Aceita Então, que dói menos. exato. Como seria para você parar de resistir a essas mudanças e reconhecer que você está se reciclando o tempo todo e que atualização o tempo todo, né? Como seria para você entender que o seu negócio se transforma a cada dia, mesmo que não seja de maneira estrutural, mas ele se transforma a cada dia, porque a cada dia você tem novas vivências e a cada dia você Hum, aprende mais. Então você não tem que necessariamente ser sempre fiel ao que você aprendeu lá atrás. Você também poderia ser fiel ao que você está aprendendo agora. E o quanto isso poderia contribuir para o seu negócio, o quanto isso poderia abrir possibilidades para o seu negócio que você jamais imaginou, né? é, Então, agregar essas virtudes, essas potências, essas habilidades que a gente adquire a cada dia e a cada experiência que a gente tem, e abrir espaço dentro do negócio para que ele também receba tudo isso, né? A partir de você e a partir das suas vivências, né? Então eu sinto que esses são pontos muito importantes para que a gente não fique engessado, né? Apenas dentro de uma caixinha, do que tentando encaixar o que é o meu negócio dentro daquela caixinha, sendo que tem um mundo de possibilidades lá fora, de coisas que talvez nem tenham sido inventadas. Essa também pode ser sim. uma grande crença limitante, que tem muita gente que pensa que as maiores coisas já foram inventadas. Gente, isso é um ciclo que não, eu acho que só termina quando a gente encerra a nossa passagem por aqui, né? E é interessante porque Com hoje certeza. eu trabalho também no setor da educação. E um dos grandes desafios é preparar esses jovens para as carreiras que ainda não estão claras, que ainda não existem, que estão para chegar com toda essa mudança que a gente está vivenciando, com a tecnologia, e agora, por conta da pandemia, tem todo um novo conjunto de valores e de necessidades e de demandas de ordem social que geram novas demandas, novas possibilidades e que a gente não tem nada formatado, estruturado para isso. Então, como que a gente consegue se, se adaptar a essa nova realidade? E buscando um caminho de equilíbrio, um caminho de felicidade, um caminho de bem-estar, de qualidade de vida. Essa é a parada agora, gente. Essa é a regra do Exato. jogo. Essa Eu é a regra sinto do que jogo. esse ponto da diversão, ele é importante. Porque a partir do momento que você não está se divertindo, você está na obrigação. E quando é obrigação, é chato pra caramba, né? E uma vez que você próprio negócio, para ser chato, não vai para Pois frente é, mas mesmo. aí tem que ter a coragem
tem que ter a coragem de tomar uma decisão e tudo vai começar com esse primeiro passo. Tome uma Com decisão. certeza. Isso Aquele que eu ponto estou que eu... vivendo hoje. Sim, é Ainda aquele me ponto que eu serve? comentei. Exato, exato. Ainda me serve tudo isso? Por que que eu estou me apegando a esse modelo tão antigo e estou resistindo a essa mudança, estou resistindo a essa transformação, né? E eu sinto que é esse ponto que eu toquei lá do segredos da mente milionária, né? É você escolher, escolher. Porque quando você escolhe de verdade com o seu coração, não tem nada que vai te criar um empecilho, né? Porque você escolhe aquilo dali com o seu coração e você vai na direção da sua verdade. E aí tem muito a ver com coragem, né? Se você for pensar que coragem é a ação do coração, né? Você tem, basicamente, você tem uma base, né, para que você siga nesse caminho de negócio, né? Acreditando em si, acreditando no que é importante para você, né? Fantástico. Então, gente, finalizando aqui a nossa conversa hoje, faça a sua escolha. Você vai continuar nisso que você está fazendo, no modo que você está vivendo? Isso te faz bem? Isso te traz alegria? Isso te traz bem-estar? Isso contribui para as outras pessoas? Sua família, seus parentes, seus entes queridos, seus amigos, seus clientes? Agora, se você quiser fazer a escolha e chegar à conclusão de que, olha, do jeito que está, não está mais legal, você pode mudar sim, mas Exato. precisa ter coragem. E Exato. aí, tem muitas pessoas preparadas, disponíveis, qualificadas para te ajudar nessa transição desse lugar onde você está para um novo lugar onde você merece ir legitimamente. A Ana, por exemplo, é uma delas. Ana, quem quiser fazer contato com você, quem quiser aprofundar nessa questão terapêutica contigo, aonde que eles te encontram? Eu tenho aqui no Instagram, tem na minha biografia, né? Eu tenho um linkzinho lá que vai direto para o meu WhatsApp, né? Então quem quiser entrar em contato, pode entrar. Eu tenho o canal do YouTube também, que tem umas reflexões bem na linha do autoconhecimento, que eu coloco muito as minhas experiências, né? Então para quem quiser conhecer também, sejam todos muito bem-vindos. Bacana, gente. Eu atuo mais na área de consultoria de negócios e também ajudo líderes, especialmente, a desenvolverem suas equipes, desenvolverem suas lideranças para que eles consigam ter mais clareza, mais foco, mais motivação e construir com isso estratégias de resultados para que eles consigam realmente viver, enxergar o seu negócio, as suas atividades de uma maneira mais sistêmica e humanizada. Então, se vocês quiserem fazer contato comigo, o meu perfil no Instagram aqui, quem já vem acompanhando, mas eu vou deixar aqui digitado aqui, é Thomas Albach. Eu vou digitar porque alemão é difícil, né? Para quem quiser nos acompanhar. E quero com isso, então, Ana, te agradecer muito por essa meia hora que a gente teve para trocar, né? Todo esse conhecimento, todo esse olhar sobre a questão das crenças limitantes, e a gente pode mudar. A gente pode mudar, a gente merece mudar. Mas a gente tem que fazer a decisão, e essa decisão tem que ser nossa. Não adianta alguém pôr ela na gente, não. A hora que a gente decidir lá internamente, eu quero mudar, isso não me serve mais, abrem-se os portões e as soluções começam a aparecer. Gente, com isso, desejo a vocês ainda a todos uma boa noite de quarta-feira, um bom resto de semana para você, Ana. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Eu agradeço muito também. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer um print da tela. Deixa eu ver se eu consigo coordenar meus dois dedos para fazer o print da tela sem desligar a live aqui. 1, 2 e... Maravilha, deu certo. Gente, muito obrigado. Nós vamos deixar essa live aqui no IGTV, quem quiser acompanhar. E, Ana,
Fica com Deus, tudo de bom para você. Obrigada, Obrigado, gente. querido. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.